e hoje nós vamos falar de fonética, fonologia. Então, é o estudo dos sons, tá? Então, é importante que a gente compreenda que na hora de criar uma palavra, de escrever uma palavra, eu preciso ter uma relação direta com o som para poder isso gerar um significado, né? Então, eu tenho letras, eu tenho fonemas, eu tenho vogais, e a gente vai ver um pouco mais alguns elementos ainda hoje nesse vídeo, tá? Mas vamos lá. Vamos primeiro falar da letra, tá? Ó, a letra é cada um dos sinais gráficos que representam na transcrição de uma língua um fonema, um grupo de fonemas. Então, quando eu falo de sinal gráfico, é porque eu estou falando que são esses símbolozinhos. Aqui, o gráfico tem a ver com grafia, tem a ver com escrita. É aquilo que está escrito. São esses símbolozinhos aqui, né? Que a gente pode dizer que representam os fonemas, né? Então, as letras, elas ajudam a gente a entender a palavra porque elas nos ajudam a reproduzir um som na nossa mente e também até de maneira oral, né? O que é o fonema? Os fonemas são unidades mínimas sonoras, então nada mais são do que os sons. Então, letra é aquilo que está escrito, são esses símbolozinhos aqui, né? E os fonemas são os sons que representam as letras das palavras na língua falada. E aí podem estabelecer diferenças entre essas palavras, né? Então, graças a gente muda a letra e normalmente se muda o som, na maioria das vezes se muda o som. E aí muda o significado da palavra. Não é assim que funciona? Então, se eu tenho cola, eu usei o C e fez esse som, né, do cola, por causa do C. Mas se eu tirar o C e botar um B, muda a grafia, muda o que está escrito e também muda o som. Agora eu não falo mais cola, eu vou ter que falar bola, né? Então, é relação direta do que está escrito com aquilo que eu falo e que eu escuto, tá? Então, os fonemas apresentam-se como vogais, e aí os nomes dos sons. Então, eu posso ter vogais, semivogais e consoantes, tá? E é isso que é importante, a gente vai ver um de cada vez. Podem ocorrer em uma mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Ou seja, o que eu quero dizer, os sons, os fonemas, podem aparecer na mesma sílaba, vários sons na mesma sílaba, ou podem aparecer sons diferentes mudando de sílaba. Tá? O que são as vogais? Os vogais são fonemas sonoros produzidos por uma corrente de ar que passa livremente pela garganta, ou seja, pelas cordas vocais, por isso que eu falo que são vogais, né? E sem encontrar obstáculos durante a sua passagem do som. Então, quando eu falo esse som não tem obstáculo nenhum na hora de produzir o som, né? Eu não tenho obstáculo. Então ele vai direto. Eu posso falar eu posso falar i, in, o, on, Então são vários sons que eu posso criar. E perceba que eu não estou falando da letra. Eu estou falando dos sons, dos fonemas. Então, uma coisa é eu ter 5 letras. A, E, I, O, U. Outra é o que essas letras podem reproduzir, né, em matéria de som, de fonema. Então, a letra A, eu posso variar e fazer A e posso falar AN também, não é? Então, são aqueles sons que não têm obstáculo, eles passam direto. A, I, O, U, não tem obstáculo, tá? Isso é importantíssimo. Estou fazendo várias caretas para vocês, não ri da minha cara não. E eu tenho as semivogais, vamos lá. Então, antes da gente chegar lá nas consoantes, é legal a gente falar das vogais e agora entender o que é semivogal. São fonemas I, ou o E às vezes, e o U, ou o O, que se juntam a uma vogal, constituindo com ela apenas uma sílaba. Presta atenção, quando eu falo pai, eu tenho aqui uma sílaba só, tá vendo? Ai. Eu tenho aqui 2 letras que eu chamo de 2 vogais. Só que, vamos entender o seguinte, para a gente entender o que é a vogal e o que é a semivogal. Quando eu falo pai, qual é a vogal mais forte? Qual o som mais forte? É o do A ou do I? A gente quando fala pai,
o som que fica é o do A. Então, o A é o que tem o som mais forte. Então, eu vou dizer que esse A é vogal, tem som de vogal. E o I é uma semivogal, porque ele é mais fraco dentro da sílaba, né? Então, é assim que funciona vogal e semivogal. Não esqueça que eu não estou falando da letra, estou falando do fonema, do som. Então, esse A é vogal e o I é uma semivogal, porque ele é mais fraco que o A. Lembrando que esse só vai ter semivogal se aparecer dentro de uma mesma sílaba com uma vogal. Ou seja, um som mais forte. Mãe. Quando eu falo mãe, o an é mais forte e o e é mais fraco. Então, eu posso dizer que o a é a vogal, o an é a vogal e o e é a semivogal. Quando eu falo cacau, aí eu tenho sílaba aqui, cal. A é a minha vogal, que é mais forte. E o u, que é mais fraco, cal, u, a gente quase não escuta, é minha semivogal. Quando eu falo órfão, aí eu tenho órfão, esse fão aqui. O an é a minha vogal e o é a minha semivogal. Beleza? Entenderam isso? Olha lá, hein? Vamos fazer exercícios disso aí. Nós temos as consoantes. O que são as consoantes? São os fonemas em cuja produção o ar encontra barreira. E aí essa é a diferença. Enquanto a vogal eu encontro barreira, eu falo A. A consoante é aquele mínimo fonema, aquele som muito pequeno, mas que faz alterar todo o sentido de uma palavra. Então, quando eu falo pato, eu usei o A e não coloquei nenhum obstáculo. Só quando eu falo pato, eu crio um obstáculo. E antes de falar esse A, eu fecho os lábios, empurro o A para esse A sair com uma outra união de som. Então, eu não falo só A puro, A. Eu falo pá. Então, graças a esse P. Então, a consoante ela é esse obstáculo, né? E nós podemos criar dentro da nossa do nossa própria anatomia, né? Nós podemos criar diversos sons. Não é à toa que a letra, a consoante, a letra em si, ela pode designar um monte de sons diferentes, né? Por exemplo, o R, eu posso falar Ra, eu posso falar Ra, né? O S, eu posso falar Sa, posso falar Za, com som de Z. O C, posso falar K, posso falar Sa, posso falar Sé. Né? Então, as palavras, o G, faço G e falo G. Então, essas consoantes, elas vão brincar com os obstáculos para a passagem do som vocálico, do som da vogal, né? Então, quando eu falo pato, eu tenho aqui duas consoantes, dois obstáculos, P, da letra P e da letra T. Lama, eu crio aqui o L e o M. O caro, ó, o som do C e um som de um R, que é diferente daquele R do carro, né? Saco, eu tenho S, som de S, esse K do C, né? Então, isso são as consoantes. Nós temos sílabas. O que é a sílaba? Sílaba é um fonema, ou um grupo de fonemas, que são produzidos em apenas uma saída de ar. Então, toda vez que eu jogo o ar para fora e eu crio sons, e aí eu posso ter um ou mais sons de uma vez só, eu vou dizer que eu tenho uma sílaba. Tá? A sílaba é centrada em uma vogal, que pode aparecer isolada, então essa vogal pode aparecer sozinha, então uma sílaba só com a vogal, ou ladeada por consoantes, né? Ou seja, eu posso ter dentro da sílaba consoante com a vogal ou só a vogal sozinha, né? E junto ali também uma semivogal. Olha para cá, por exemplo, quando eu falo Uruguai, eu falo U, é uma sílaba só, respirei e joguei. U, de uma vez só. Só tem uma vogal, não tem mais nada. Né? Então aqui é uma sílaba formada por uma vogal. Agora quando eu falo Ru, perceba que não está na mesma sílaba, porque eu falo separado, eu falo Uruguai. Eu jogo 3 vezes esse som. Então eu vou dizer que a palavra Uruguai é trissílaba, tem 3 sílabas. Então o U é uma sílaba, o Ru, que é formado por uma vogal, uma consoante, é outra sílaba, e o Guai, aqui é formado por uma consoante, uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Né? Isso aí, perceba que aqui eu tenho 4 sons que saem de uma vez só. Eu não divido, eu falo Guai, de uma vez só. Guai. Né? Então aqui tem uma sílaba só. Olha como é que eu falo. Também infecção. Ó. Infecção. Eu jogo de uma vez só. Fecção. Então, toda vez que eu jogo o ar e crio
um som ou um grupo de sons de uma vez só, eu vou dizer que tem uma sílaba. Mesma coisa acontece com doída, ó. Do e da. É diferente quando eu falo doida. Quando eu falo doida, eu falo doida. Diferente, né? Vamos falar então um pouquinho do dígrafo, tá? O que é o dígrafo? O dígrafo é quando eu tenho duas letras, por isso que é de dois, né? De dois. Grafo vem de grafia, vem de letra, né? Apresenta um só fonema, ou seja, quando eu tenho duas letras, mas com um som só. Essa é uma das matérias muito importantes, porque ela pode nos confundir. Então, o que é o dígrafo? Duas letras com apenas um só fonema. Não esqueçam disso. Pode ter duas letras, mas só você vai ouvir só um som. Existem dígrafos que representam consoantes e dígrafos que representam vogais nasais, ou seja, aquela vogal que sai, parece que está saindo do nariz, quando fala né? Então tem uns dígrafos que eu só escuto isso, né? Mas eu tenho às vezes duas letras, o A com M, por exemplo, né? Observe também os dígrafos nestas outras palavras. Então, por exemplo, CH, chave. Esse CH, por que eu vou dizer que é um dígrafo? São duas letras, mas não tem um som. O H não tem som. Na verdade, eu modifico o som do C e ele vira um som de X. Fica X, né? Então é diferente, tá? Mesma coisa acontece com chama, chuva, choça, cheiro, mochila, machucado. Então o CH, ele é um dígrafo, por quê? Porque eu tenho duas letras, C e H, mas só tem um som, que é aquele som de X. X. Mesma coisa o LH. O H não tem som, eu só vou mudar o som do L. O H entra ali para mudar o som do L. Então tem duas letras, mas um som só. Então molhado, esse som de L, né, é um som só. Eu não falo LH, molhado, né? Não falo nada disso. Eu não tenho dois sons, um pro L e outro pro H. É um som só, tá? Então molhado, olheira, fagulha, olhinho, tá? Mesma coisa com NH, nha. Quando a gente fala nha, né? Só tem um som só, nha. Né? O NH, então unha, sonho, ninho, nenhum. NH também é dígrafo, duas letras, um só som. Acontece muito também outro som de dígrafo, outro dígrafo que nós temos é o GU, né? O GU eu posso falar assim, por exemplo, quando eu falo guerra, né? Quando eu falo guerra, eu não escuto esse U. Então é um dígrafo, porque eu tenho o G e o U juntos, mas só tem um som, que é o som do G, né? Guerra. Então é um dígrafo, duas letras, uma só vogal. Sangue, distinguir, né? Mesma coisa. Daqui a pouco eu vou voltar a falar disso aqui, ó, dos dígrafos nasais, tá? Das vogais nasais. Mas antes vamos terminar com essas das consoantes aqui. Esses são dígrafos consonantais, tá? Que tem som de consoante. Então, ó. Quando eu falo queijo, mesma coisa, igual o GU, né? O U some, né? Fica o QU. Porque, né? Eu não escuto esse U, eu falo porquê. Aqui, querida, aquilo. Então, esse QU também é um dígrafo. O RR também é um dígrafo. Eu não escuto cada R, é um som só. Sorriso. Então, é um RE. São duas letras, dois R's, mas um som só. Então, sorriso, carro, barriga, arremate. Esse RR é um dígrafo, porque são dois R's, mas com um som só. Mesma coisa acontece com SS. Passeio, ó, dois S aqui, mas com som só. Passado, passou, assim, pessoal, tudo dígrafo. Duas letras, um som só. Outros dígrafos que nós temos também é o SC, o SC cedilha, o XC, ó, nascer, SC, tá? Tá vendo? Mas eu não falo, ó, gente, tá errado quem fica falando nascer, não existe isso, é nascer, é nascimento. SC tem o som tem um som só, como se fosse um SS, né? Tá? Desso, aqui o S e o C cedilha, né? Também é duas letras e um som só. Desso. Exceção, ó, XC com som só. Excelente, o XC aqui de novo, tá? Outro dígrafo também que é importante mostrar para vocês, não está aqui escrito, mas eu quero que vocês olhem para a pressão. Quando eu falo sangue, por exemplo, esse N tem som? Não tem. O AN de san, eu só falo an. É um som só. Então esse N, o que ele faz? Ele faz com que a vogal, o A, ele deixe de ser uma vogal oral, A, e vira uma vogal nasal, an. Então eu vou dizer que é um dígrafo, porque eu tenho um A e um N. A mesma coisa acontece com AM,
com o AM, EN, EM, IN, IM, ON, OM, né? Então, EN, IN, ON, quando tem o N ou quando tem o M, para formar esse som, eu vou dizer que tem um dígrafo, porque vai ter essa vogal A e mais esse M ou esse N que não tem som. Ele só muda o som dessa vogal. Beleza? E agora eu vou falar para vocês do encontro consonantal. E é muito importante a gente ter a noção do encontro consonantal e a sua diferença para o dígrafo. Vamos relembrar aqui. O dígrafo, o próprio nome já diz, né? Tem duas, então são duas letras, só que com apenas um som. O encontro consonantal não. O encontro consonantal eu vou ter uma sequência de consoantes, só que eu vou ouvir todos os sons, diferente do dígrafo. Então, encontros consonantais são a sequência de dois ou mais fonemas consonantais, de consoantes, que ocorrem em uma sílaba de uma palavra ou em sílabas diferentes. Ó, encontros na mesma sílaba. Então, vamos lá. São inseparáveis, geralmente formados por consoantes. É L, né? Por consoante mais L ou R. Então, por exemplo, clube, né? Tem aqui o C e o L na mesma sílaba. Eu escuto o som do C e do L, por isso não é dígrafo, tá? Porque eu consigo diferenciar o C e o L. Se eu tivesse apenas um som aí, seria dígrafo. Então, clube, planta, tá vendo? P e o L na mesma sílaba. Blusa, o B e o L na mesma sílaba. Cravo, o C e o R na mesma sílaba. Reclamar, o C e o L na mesma sílaba. Atraso, aqui está o T e o R na mesma sílaba. Francesa, o F e o R na mesma sílaba. Trator, o T e o R na mesma sílaba. Clavícula, que o C e o L na mesma sílaba também, né? Então, ó, agora eu tenho encontros consonantais que vão aparecer em sílabas diferentes, né? Essas são separáveis, vai cada uma para um lado e ocorre no interior das palavras. Por exemplo, aptidão. Quando eu separo esse P e T de aptidão, o P fica numa sílaba, o T em outra. Mesma coisa quando eu falo subsolo. Olha o B e o S juntos aqui. É um encontro consonantal, mas em sílabas diferentes. Ó. O B está numa sílaba e o S em outra. Quando eu falo forte, eu tenho o R e o T. O R está numa sílaba, o T em outra. Quando eu falo fresco, o S está numa sílaba e o C em outra. Substituto, o B e o S aqui, ó, cada um está numa sílaba. Tem aqui, ó, o B e o S numa sílaba, mas o T está na outra, tá vendo? Substituto. O T está sozinho em uma outra sílaba, o B e o S ficou em uma só. Istmo, o S e o T estão numa sílaba, mas o M ficou em outra. Tá? Então é importante a gente ver isso quando a gente separa as sílabas. E eu tenho encontros no início das palavras. Esses são sempre inseparáveis. Tá? Por exemplo, mnemônico. Eu tenho o M e o N, não posso separar. Porque não tem como ficar uma consoante sozinha numa sílaba. Psicóloga, ó, P e o S no início não vão se separar. Pneumático, esse P e N aqui estão no início da palavra, não vão se separar. Gnomo, o G e N aqui no início da palavra não irão se separar. Vamos agora falar de encontros vocálicos. Os encontros vocálicos são agrupamentos de vogais e semivogais na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Em encontro vocálico, o A sempre será a vogal, perdão. Né? Tinha entendido o que estava escrito aqui, mas o A sempre será a vogal e qualquer outra será a semivogal, tá? Relembrando a ideia de vogal e semivogal, a gente falou na última aula, né? O que é vogal? Vogal, no encontro vocálico, é aquela que é mais forte. A semivogal é a mais fraca, tá? A gente vai ver essa ideia de vogal e semivogal dentro de tom e tritom, que a gente vai ver já já. Olha aqui, agora observe como foram separadas as sílabas dessa palavra. Ó. Rainha. Perceba aqui, eu tenho o A, eu tenho o I separados. Encontro de letras, só tem sílabas separadas. Reinado, agora tem o E e o I. Esse E e I agora tem encontro de vogais, só que na mesma sílaba. Isso é fundamental para a gente classificar a palavra quanto à fonética. Então, ó, vários encontros vocálicos, ó. Ai, eia, eu, oi, au, ui, ei. Então, sempre quando eu tenho vogais juntas, eu vou dizer
está havendo um encontro vocálico. Os encontros vocálicos apresentam-se de 3 modos diferentes. Eles são ditongo, tritongo e hiato. Ditongo é o encontro de vogal e semivogal, ou de semivogal e vogal, o que eu quero dizer que pode ser em ordem inversa, eu posso ter primeiro a semivogal e depois a vogal, ou primeiro a vogal e depois a semivogal. Só que isso tudo tem que acontecer na mesma sílaba. E quando eu falo que é ditongo, é porque tem que ser duas, ok? Duas letras, uma vogal e uma semivogal. O ditongo não se separa, pois a semivogal só forma a sílaba com uma vogal. Ou seja, eu só tenho uma semivogal, ou seja, uma vogal fraquinha, vamos colocar assim, se eu puder comparar com uma vogal forte. E isso só dá para fazer dentro da sílaba. Olha aqui a palavra aula. Eu tenho esse AU aqui. Quem que é mais forte? É o A. Então, esse A é a vogal e esse U é a semivogal. Estão na mesma sílaba, então é ditongo. Então, o que é o ditongo? Encontro de vogal e semivogal na mesma sílaba. Coisa. Eu tenho aqui, ó, primeiro a vogal e depois a semivogal. Oi, né? Ditongo, duas na mesma sílaba. Séria. Olha o I e o A aqui. Olha agora o que apareceu primeiro. O I é semivogal e o A é a vogal. Séria. O A é mais forte. Então, o A é a vogal e o I é a semivogal. Quando eu falo matéria, a mesma coisa. Se I é a semivogal, o A é a vogal do ditongo. Então, o que é o ditongo? Encontro de duas letras, uma vogal e uma semivogal, na mesma sílaba. Eu tenho ditongo crescente e tenho ditongo decrescente. O ditongo crescente é quando a semivogal, que é o I, o U geralmente, ou o E e o O, ele vem antes da vogal, ou seja, ele cresce, né? Quando vem primeiro a semivogal e depois a vogal. Aí é um ditongo crescente. O som da semivogal é menos duradouro, é mais fraco que o da vogal. Por isso o som cresce, por isso é crescente. O decrescente é o contrário, é quando a vogal vem antes da semivogal. I e U, geralmente, ou o E ou O. E o som decresce, ele diminui. Eu venho primeiro a vogal e depois a semivogal, por isso é decrescente. Olha aqui, ó. Na palavra Márcia, eu tenho esse I e tenho esse U aqui, ó. O I é minha semivogal, é mais fraco. O A é mais forte, Márcia. O A é mais forte, então tem a semivogal I com a vogal A. Então é um ditongo crescente. Quando eu falo Paulo, eu tenho o A e eu tenho o U. Tá vendo? Então ele é decrescente. Primeiro o A, depois o U. E ele é decrescente. Tritongo. Tritongo é um grupo de fonemas formados em uma mesma sílaba por uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Sempre nessa ordem. Tem que vir sempre assim na mesma sílaba. Semivogal, vogal, semivogal. Nesta ordem. Se vier nesta ordem, tá certinho. Aí vai ser tritongo. Beleza? Olha aí, ó. Averiguei. Perceba que a sílaba guei. O que é mais forte? É o E. O U e o I são mais fracos. Então, eu vou ter a semivogal U, a vogal E e a semivogal I. Então, isso aqui é um tritongo, porque apareceu esse grupo de fonemas aí. Uruguai. Mesma coisa quando eu falo guai, no Uruguai. U, A, I. Semivogal U, vogal A, semivogal I. Tá vendo? Uruguai. E o hiato? O hiato é quando eu tenho o encontro de duas vogais pronunciadas separadamente, né? Formando sílabas diferentes, cada vogal em uma sílaba, né? Então, ó, quando eu falo ruína, olha o que aconteceu. Eu tenho ru, eu tenho i. O u e o i, cada um apareceu numa sílaba, né? São duas vogais, só que cada uma sílaba diferente. Então, é um hiato. São duas vogais juntas na palavra, mas que se separam de sílabas. Abençoo, olha esse O aqui. Tem uma vogal O, uma vogal O. Cada um numa sílaba, então é um hiato. Beleza? Beleza? Continue se cuidando e até a próxima. Tchau, tchau.